Fala pessoal, eu estou aqui com vocês para falar um pouco sobre esse vídeo que o Iago Martins fez com Nicodemos sobre arminianismo. Eu só vou pegar algumas partes que eles falam sobre arminianismo e alguma coisa sobre pregação, coisas desse tipo, para poder reagir, porque na verdade o vídeo foi 34 ou 35 minutos por aí, e eles falam de outras coisas, falam de obras feitas pelo Nicodemos e coisas assim, de faculdades feitas, né, seminários e coisas do tipo. Essas partes eu não achei interessante fazer reação delas, reagir a elas. Mas algumas partes que eu achei interessante, eu separei aqui pra gente fazer esse react, né, como chamam. E são 5 partes diferentes que nós vamos reagir. Mas o intuito desse vídeo eu faço esse vídeo com muito temor, sabe? O intuito dele não é simplesmente parecer mais instruído que algumas outras pessoas, né? No caso, os arminianos, que são a pauta desse vídeo, nem os calvinistas, que estão numa campanha forte a favor do arminianismo. E o intuito também não é vencer nenhum debate. O intuito é apenas pregar Cristo, né? E Cristo crucificado, toda a obra redentora de Cristo, e tudo isso por amor, na verdade, por amor a vidas, por amor ao Evangelho. Não é simplesmente pregar ou falar, fazer um vídeo simplesmente para bater no peito e dizer eu tô certo, então tá todo mundo errado. Mas é com a intenção e com muito amor no coração de que, se essa é a verdade do Evangelho, que o Espírito Santo possa encontrar guarida e respaldo no seu coração, caso você pense diferente, e que o Espírito Santo te ilumine e te instrua pelo caminho da verdade, pelo caminho correto, o caminho das Escrituras. Então esse é o intuito, mostrar um outro lado, mas com muito amor, sabe? Eu não faço isso com a boca salivando, ou com os olhos de raiva, cheios de raiva e de ódio, não. Pelo contrário, o intuito aqui é que você seja edificado. Mas eu não penso como você. Talvez assistindo esse vídeo você possa, caramba, é por esse lado assim, ou então talvez não, mas a minha oração é que de alguma forma esse vídeo fale com você, fale ao seu coração, tá certo? Então nós vamos reagir aqui a alguns vídeos. O primeiro deles, vou colocar aí na tela para que vocês possam acompanhar. Alguns cortes têm 2 minutos, 1 minuto e pouco, então eu não vou interrompê-los durante a execução, mas eu falo tudo aquilo que... Eu vou pontuando, né, tudo aquilo que foi dito nesses devidos cortes. Lembrando sempre que é importante que você vá no canal do Iago, que foi o cara que gravou o vídeo, e assista o conteúdo na íntegra. Assim vocês saberão se alguma coisa colocada aqui nesse canal foi tirado de contexto, tá certo? Então vamos ao primeiro vídeo, a primeira reação. Recebendo o nosso querido doutor Augusto Nicodemos Gomes Lopes aqui no 2 Dedos de Teologia. Eu não tenho nem roupa pra isso, inclusive eu troquei de roupa pra isso. Eu tava com outra roupa, aí eu fui pentear o cabelo e me molhei, aí eu troquei de blusa. Mas pra mim é sempre uma honra imensa receber o meu pregador favorito do Brasil aqui no nosso canal. Sempre que Nicodemos aparece, é uma festa, é uma efervescência. O pessoal fica animado aí nos comentários, os presbiterianos soltam fogos, né? Os pentecostais ficam felizes, os arminianos ficam felizes. Augusto, eu acho que minha grande pergunta para começar é uma só. Como é que o senhor faz para ser uma unanimidade praticamente? Porque todo mundo gosta do Nicodemos, arminiano gosta de Nicodemos, calvinista gosta, pentecostal gosta, e Nicodemos prega com profundidade. A que o senhor atribui o senhor ter como eu digo, uma entrada tão grande em tantos ambientes diferentes? Certo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Iago, pela oportunidade de estar aqui no seu canal. É sempre uma alegria ver você interagir. Nós temos aí uma história juntos e é sempre bom a gente se rever. Então, todos esses grupos que você falou, pentecostais, arminianos, os calvinistas e tudo mais, eles todos têm uma coisa em comum: eles amam a palavra de Deus. Eles creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Como o meu ministério é centrado em exposição bíblica, então eles param para ouvir. Eu prefiro muito mais fazer exposição bíblica do que, por exemplo, fazer uma exposição dos 5 pontos do calvinismo, ou então os 5 solas, ou qualquer outra coisa temática desse tipo. Eu prefiro expor a palavra. E os evangélicos, em geral, eles amam a Bíblia. Eles querem. Eles ficam atentos quando a Bíblia está sendo exposta, e eu creio que essa talvez seja uma razão pela qual eles gostam de ouvir.
é por causa da pregação expositiva, o foco na Bíblia, que eles amam e que recebem como palavra de Deus. Eu creio que essa é talvez a razão principal. Tá aí, é o primeiro corte. Eu quero fazer alguns comentários a respeito dessa primeira parte. O Iago ele começa dizendo que o Nicodemos é o melhor pregador para ele, né? O senhor é o meu melhor pregador, meu pregador favorito. Olhe, Nicodemos é um mestre. Assim, não é o meu favorito, porque eu prefiro o Hernandes. Eu gosto mais dos sermões do Hernandes. Não tenho assistido tanto, porque o Hernandes ele repete demais os sermões. Então, boa parte dos sermões eu já ouvi. Mas o Nicodemos também ele é descomunal. Prega muito bem. E a primeira pergunta que o Iago vai fazer ao Nicodemos é como o Nicodemos consegue ser uma unanimidade no meio de todo esse espectro teológico, né? Calvinista, arminiano, pentecostal, toda essa galera ama o Nicodemos, é isso que o Iago vai dizer. E essa é uma tentativa muito boa, inclusive, do Iago, de tentar mostrar para o público que assiste que se o arminiano ele gosta do Nicodemos, é porque o arminiano ele gosta de ouvir a verdade das escrituras, né? Porque o Iago sabe que o Nicodemos, ele realmente, de fato, ele é praticamente uma unanimidade. Não sei se unanimidade é a palavra, mas de fato muita gente gosta do Nicodemos. Então, quando o Iago diz que o arminiano ama ouvir o Nicodemos, ele está querendo que as pessoas que o assistem criem uma dúvida. Poxa, se o arminiano está gostando desse cara que é fiel à palavra, logo o arminiano também é fiel à palavra. Logo o arminiano também gosta do Nicodemos. E o Nicodemos dá respaldo a isso na sua resposta. O Nicodemos vai dizer, olha, todo esse pessoal, pentecostal, arminiano, calvinista, reformado, não importa, eles me assistem porque eu sou um pregador da palavra. E eu gosto de pregar a palavra de forma expositiva. E de fato, assim, os arminianos, muitos deles, a maioria, não tem contato com a pregação expositiva nas suas igrejas. Geralmente são pregações mais temáticas, são pregações cheias de revelação, mas que não é a exposição clara do texto bíblico. Abrir a Bíblia, explicar e aplicar a Bíblia. Então gostam muito realmente dos pregadores reformados que pregam de forma expositiva. E o Nicodemos vai dizer isso, né? Eles amam a palavra de Deus. E de fato, essa galera ama a palavra de Deus. Mas o fato deles amarem a palavra de Deus não significa que essa galera segue a palavra de Deus da forma correta. Um católico também ama a palavra de Deus. Ama demais. Um testemunha de Jeová também ama a palavra de Deus, ama a Bíblia. Só que eles não seguem a palavra de Deus da forma correta, em 100% na sua integralidade aquilo que está lá. O arminiano, por exemplo, tem essa interpretação da soterologia, que é a doutrina da salvação, que eu estou colocando aqui como uma parte central do cristianismo. Você ultrajar a obra da cruz, vilipendiar a obra da cruz, é algo extremamente grave, é gravíssimo. Embora amem a palavra de Deus, eles precisam ser alertados a respeito disso. O Nicodemos encerra essa sua primeira fala dizendo que ele ama mais a exposição do texto bíblico do que, por exemplo, dar algum curso ou falar alguma coisa sobre os 5 pontos do calvinismo ou sobre os 5 solas e coisas do tipo, porque não é uma exposição do texto bíblico. Passa a ser uma pregação temática até, né? Você vai pregar sobre somente Cristo, vai ser uma pregação temática. E eu também prefiro pregadores que preguem a exposição, a palavra de Deus, do que esses temas. Mas vamos ao próximo corte, que as coisas vão se afunilando cada vez mais. Eu lembrei de uma vez de um debate teológico sobre escatologia. Aí o pastor Antônio Neto comentou que estava explicando a perspectiva milenarista para a igreja. E ele disse que vieram com o argumento. A irmãzinha deu o argumento mais forte de todos contra o milenarismo e a favor do amilenismo. Ela disse que o argumento foi: mas o Nicodemos é amilenista. Esse argumento é matador. Chama-se argumento da autoridade, só que ele corta dos dois lados, né? Que você vai encontrar gente bem mais preparada do que eu, mas que é milenarista ou pós, né? Esses são poucos, mas vai ter sempre gente com... O argumento da autoridade, ele corta dos dois lados. Por isso que não é bom a gente fazer baseado em pessoas, não. O senhor entrou num ponto agora muito interessante, doutor, de que a gente tem grandes eruditos em quase qualquer posição teológica. Sim. Então, por exemplo, a gente vê hoje em dia essa efervescência de calvinistas dizendo que
pentecostais não são irmãos, que arminianos não são irmãos, que eles são menos teólogos, que são burros, ou o que é que seja, são ignorantes. E a gente sabe que existem, por exemplo, teólogos de ponta que são pentecostais. Pensa no Gordon Fee da vida, não é? Gordon Fee foi quem me introduziu a hermenêutica. Foi o Entendas o que lês que você vai aprender hermenêutica. Com pentecostal. Continua um clássico até hoje. A gente pensa, por exemplo, no Grant Osborne, que escreveu Espiral Hermenêutica, um livraço. Ele crê em pastorado feminino, por exemplo. Né? E a gente tem vários outros grandes nomes. O meu comentário exegético de Hebreus favorito é de uma igualitarista, chamada Cynthia Westphal. Então, assim, a gente vai ter grandes eruditos que creem em coisas que a gente não concorda. Como é que a gente sobrevive, então? Se eu não sou um grande erudito e tem um grande erudito que discorda de mim? E eu não posso só ficar na autoridade de seguir algum erudito, né? Como é que a gente, como estudantes de teologia, pessoas jovens, tentando aprender, como é que a gente lida com a erudição que discorda de mim? Bom, primeiro ponto, engraçado essa história do argumento de autoridade, porque isso daí é usado em qualquer debate. Você usar algum perito, digamos assim, para corroborar com sua ideia, porque sua ideia ganha um corpo, né? Fica mais robusta. Isso vai acontecer até em comentários bíblicos. Os comentários bíblicos, qualquer um que você deseje adquirir, deseje ler, você vai ver que ao se deparar com o texto e na exposição daquele texto, daquele versículo, daquela perícope, o autor do comentário vai pincelar algumas ideias de outras pessoas para que a sua ideia seja corroborada naquele ponto, naquele sentido. Então, o argumento de autoridade, muito boa essa história, de que se o Nicodemos concorda, provavelmente deve estar certo. E eu também parto muito disso, né? Se tem alguém que sabe muito mais que eu, e que isso daí não é difícil, qualquer pessoa sabe mais que eu, mas eu fico já reflexivo. Por que essa pessoa aqui, que é um excelente teólogo, está discordando de mim nesse ponto? Então já procuro entender um pouco mais. Essa é uma verdade. Só que aí o Iago ele vai continuar a sua história, ele já tenta enviesar a resposta do Nicodemos. Olha, Nicodemos, tem gente que diz que o arminiano é burro, que o arminiano não sabe de nada, e coisas do tipo, já tentando direcionar a resposta do Nicodemos. E, cara, isso não é verdade. É óbvio que no subúrbio da internet, por aí nos porões da internet, tem gente que fala o que quer. Tem arminiano que fala besteira, tem calvinista que fala besteira. E a gente sabe, aliás, que não é verdade. Que não é porque a pessoa é um arminiano que ela é burra. A gente tem o Rodrigo Silva. A maioria dos cristãos, as igrejas mais sérias, consideram o adventismo como uma seita, como uma heresia. E nem por isso alguém tem coragem de dizer o Rodrigo Silva é burro. Não, o cara espetacular, o cara muito inteligente, o cara douto, o cara que, poxa, sabe inclusive as manhas, né, os atalhos da oratória, é um cara que senta em qualquer mesa para conversar com qualquer um sobre qualquer assunto e consegue se sair bem. É um cara fantástico, um cara realmente tremendo, né, como se diz. E não é porque a pessoa é arminiana que a pessoa é burra. E eu não vejo calvinistas dizerem isso. Eu não vejo as pessoas que defendem que o arminianismo é uma heresia dizer que todo arminiano é burro. Porque isso não condiz com a realidade. A pessoa pode ser defasada nesse ponto específico que acaba advogando por uma heresia, que nós acreditamos que é heresia, a pessoa acaba indo por esse caminho, mas em outros aspectos da teologia a pessoa pode ser um gênio. Isso daí não é desabono nenhum, a questão intelectual da pessoa, né? Eu acho que é mais do tocar do Espírito Santo no coração dessa pessoa. Nessa live, inclusive, o Nicodemos vai dizer que vai citar um exemplo, né, muito bom, muito maravilhoso, que ele vai dizer assim: se você colocar 10 pessoas crentes, fiéis, tementes a Deus, 10 pessoas analfabetas, mas tementes a Deus, pessoas de oração, de muito fervor, numa sala, em outra sala colocar 10 ateus, doutores, mestres, graduados e etc. numa sala. Então, uma sala, pessoas fiéis a Deus, tementes a Deus, mas analfabetas, e em outra, ateus, doutor, mestre, graduado e tudo mais. Em outra sala, e você pegar um texto, um papelzinho, escrito o versículo de João 3,16,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dá um papelzinho para uns, para os 10 daqui, dá um papelzinho para os 10 daqui. Diz assim: quem é que consegue me dar a melhor interpretação desse versículo? Quem seria? Não seria os que são honestos, que seriam os cristãos honestos, fiéis, tementes a Deus, mas seria os ateus. Por quê? Porque a Bíblia ele é um texto literário como qualquer um outro. E a premissa para que a Bíblia ela seja interpretada é nós seguirmos fielmente a nossa ortografia, as nossas regras de concordância, como fosse uma interpretação de texto comum, como nós fazemos com qualquer outro texto. Então, um analfabeto, por exemplo, quando ele se deparar com a palavra unigênito, se ele não souber o significado, ele dificilmente vai conseguir interpretar isso dentro da frase. É um exemplo disso. Então, não é porque a pessoa discorda de um texto bíblico, ou a pessoa é herege, ou coisa do tipo, que a pessoa é burra, a pessoa é indouta. Não. Isso daí é uma falácia que o Iago tentou, assim, obviamente, né? Ele tem um lado aqui nesse vídeo. E ele está tentando defender esse lado. Então ele está tentando também enviesar as respostas. Então, nada mais justo do que ele fazer uma pergunta nesse naipe, né? Voltado a esse sentido. Mas vamos para o próximo corte. Como é que a gente sobrevive, então? Se eu não sou um grande erudito e tem um grande erudito que discorda de mim. E eu não posso só ficar na autoridade de seguir algum erudito, né? Como é que a gente, como estudante de teologia, pessoas jovens, tentando aprender, como é que a gente lida com a erudição que discorda de mim? Pois é, isso aí é uma questão complicada, viu, pra gente abordar, Iago, mas ela é bastante real. Eu gosto, no meu coração, eu gosto daquela distinção muito antiga, às vezes atribuída a Agostinho, às vezes atribuída a Anselmo, João Crisóstomo, não sei, que fala que nas coisas essenciais nós temos unidade, nas secundárias nós podemos ter uma diversidade, discordar, mas ainda manter a nossa fraternidade, não é? Muitas dessas diferenças de eruditos se localizariam nessa área de coisas que não são cruciais para a salvação. Eu duvido, por exemplo, que dentro dessa gama de nomes que você falou, nós teríamos discordância por exemplo, sobre a divindade de Cristo, ou sobre a Trindade, ou sobre a justificação pela fé. Poderia haver um nuanceamento aqui e acolá, mas na essência, o Osborne, o Fee, o Piper, o Sproul, Iago Martins vão estar unidos naquela exegese, naquele ponto central, né? Naquele ponto central. E aí essas questões secundárias em que geralmente se discorda, como a questão do uso dos dons, a contemporaneidade dos dons, eu diria até a questão do pastorado feminino também, embora eu acho que é próximo, muito próximo ali das questões essenciais. Bom, aí o Nicodemos está respondendo aquilo que o Iago falou, o que o Iago perguntou, e o Nicodemos ele fala algo que é realmente essencial. Naquilo que é secundário, a gente mantém uma relação, tal. E ele diz, olha, na maioria das vezes essas pessoas, elas divergem naquilo que é secundário. Naquilo que é essencial, óbvio, a gente rejeita, mas tenta manter ali uma fraternidade. Eu acredito que essa fraternidade que o Nicodemos está usando aqui, não é no sentido dessas pessoas serem consideradas nossos irmãos, mas no sentido de mantermos uma cordialidade para com aquela pessoa. Não é porque eu estou dizendo aqui que arminiano é herege que eu vou pegar e não quero ver um arminiano na minha frente e sai para lá, vocês sei o que, e não manter a cordialidade, né, com essa pessoa. Como cristãos, nós devemos partir do seguinte pressuposto para defender qualquer ideia, qualquer tese, seja lá o que for. Primeiro, fazer isso amando a Deus sobre todas as coisas. Segundo, fazer isso amando o nosso próximo como a nós mesmos. Se eu estou defendendo que o arminianismo é heresia, eu tenho que fazer isso com muito amor. Primeiramente a Deus, segundo ao meu irmão, e não com ódio, certo? Não com ódio. Então Nicodemos vai dizer, tem coisas secundárias que a gente vai discordar, que a gente pode relevar. Ele cita aqui o exemplo a respeito dos dons, né? Tem uns que acreditam que os dons cessaram, tem outros que acreditam que ainda não. Isso daí é secundário, isso daí não diz respeito à salvação. Mas tem coisas que são essenciais, e o Nicodemos vai dizer, por exemplo, negar que Jesus é o Filho de Deus, negar a Trindade. Essas são heresias de perdição que podem levar a pessoa ao inferno com tais declarações. Mas o interessante desse corte é que o Nicodemos vai dizer assim,
a respeito da questão do pastorado feminino. O pastorado feminino, defender que existem pastoras, né, mulheres, sexo feminino, liderando alguma igreja, isso está muito próximo das questões essenciais. Então eu pergunto a vocês que estão assistindo esse vídeo, pergunto também ao Nicodemos, que sei que esse vídeo nunca vai chegar até ele, mas também se chegar, faço a seguinte pergunta. O que é mais problemático? Uma mulher pregar na igreja, exercer a posição de pastora, né, como um ofício mesmo, pregando e tal, tudo mais? Ou a pessoa negar que a salvação é somente por meio de Cristo? Fica a pergunta, porque o intuito dessa live daqui do Iago Martins com Nicodemos foi o Iago mostrar para as pessoas que o arminianismo ele se opõe a nós reformados apenas em questões secundárias e não em uma questão essencial, em uma questão de perdição. E eu estou tentando mostrar aqui que o arminianismo ele não é uma questão secundária. Não é tipo assim, o arminiano ele crê que Jesus nos salvou, morreu lá na cruz, tal. Só que com um olhar diferente do olhar reformado. Mas no fim das contas, foi Jesus quem morreu. Então eles acreditam na obra de Cristo. Portanto, é apenas uma discordância secundária. No fim das contas, eles acreditam que a salvação é por Cristo, estamos todos no mesmo barco. Eu estou defendendo que não, que é muito radical o pensamento arminiano. Por quê? Porque eles de fato defendem que a salvação é por Cristo. Mas o que eu quero mostrar é que não basta dizer que a salvação é por Cristo. Porque católicos romanos dizem isso, adventistas dizem isso, mas nós temos que afirmar que a salvação é somente por meio de Cristo. Não é Cristo mais a guarda do sábado, não é Cristo mais Maria e os santos, não é Cristo mais a minha decisão, não, é somente Cristo. E os arminianos vão dizer que por mais que Cristo tenha sofrido, padecido, sido chicoteado, morto, pregado naquela cruz, vai depender de você dar o aceite, dar o ok. Porque se você não der o ok, se você não disser, eu quero ser salvo, logo, aquele sacrifício de Cristo na cruz não é eficaz para você. E eu estou mostrando a gravidade que é esse argumento. Eu não estou dizendo que isso é uma questão secundária, eu estou dizendo que isso é uma questão essencial, muito pertinente. Se isso não é uma questão pertinente, o que seria algo pertinente? A liturgia de um culto? O batismo? Cara, isso é um ponto extremamente fundamental. E o Iago tenta mostrar que não, mas em amor eu estou tentando mostrar que sim, que é um ponto sim fundamental. Mas vamos ao próximo corte. Eu lembro de um momento muito transformador pra mim no seminário teológico. Eu tava no bacharel ainda. Então era o Iaguinho de 20 anos, 21 anos. Eu tive um professor muito bom, meu professor favorito no seminário, Thiago Albuquerque, um homem, não só um homem muito piedoso, mas muito erudito, mas muito severo também nas cobranças e tal. E um dia ele passou um livro do N.T. Wright pra gente fazer uma resenha. Me falha a memória exatamente qual é o livro agora, mas era um dos livros bem centrais sobre a nova perspectiva em Paulo, que é uma perspectiva que nós normalmente, reformados, não seguimos. E era um livro muito difícil. E ele, assim, não deu muito preâmbulo, não. Vocês vão fazer uma resenha desse livro aqui e vão argumentar por que ele tá errado. Era esse o nível. Por que ele está errado? E a gente, todo mundo tentou, né, obviamente. Obviamente, alunos de bacharel de teologia, discutindo temas altamente complexos, de justificação, nomismo variegado, sabe, literatura do Segundo Templo, coisas escritas em sumério, sabe? Claro que todos os trabalhos foram horríveis. Todos os trabalhos foram horríveis. Um monte de seminaristas querendo discutir com o N.T. Wright. E aí depois, a gente meio que entregou os trabalhos meio envergonhado, assim, né? Meio com dificuldade, copiando, roubando as cores do John Piper, roubando as cores do Dea Carson, pra fingir que sabia alguma coisa. E aí ele falou, o único objetivo desse trabalho era fazer vocês conhecerem... E ele usou uma palavra muito dura, né? Eu não sei nem... Eu disse o nome do cara, não sei se eu posso colocar isso na internet assim e tal, mas... Ele falou assim, é porque eu quero que vocês conheçam um herege que é mais inteligente que todos vocês. O Thiago Albuquerque, então, professor do Iago, que ele disse que foi um dos melhores professores que ele teve no seminário, dizendo aqui claramente que um herege, que é o N.T. Wright, né, que é o responsável por talvez liderar toda essa questão da perspectiva, né, a nova perspectiva sobre Paulo, ele afirma que o N.T. Wright é um herege. É um herege, veja.
O N.T. Wright, ele é um cara assim extremamente inteligente, de fato. Cara, um teólogo absurdo. Só que ele tem uma outra visão a respeito da justificação pela fé. A nova perspectiva sobre Paulo traz isso, né? Uma nova reflexão sobre a justificação, como seria uma outra visão de Paulo a respeito desse tema, e que esse consenso que nós temos sobre justificação talvez não fosse bem isso que Paulo quis dizer ao falar sobre justificação. Então ele vai trazer uma nova perspectiva sobre o apóstolo Paulo. E o Tiago Albuquerque, que é o melhor professor, foi o melhor professor do Iago no seminário, vai taxar de forma muito clara que o N.T. Wright, por crer nesse ponto, é um herege. Vocês veem campanhas aí do Iago Martins para taxar o Tiago como um sectarista? Como um cara que quer trazer a divisão do reino de Deus porque defende que o N.T. Wright é um herege? Só que você vê o Iago fazer isso com outras pessoas. Então são dois pesos e duas medidas que, infelizmente, o Iago gosta muito de usar em seu canal. Se vocês pegarem aquilo que foi dito pelo Iago a respeito do David Leonardo, palavras muito duras, que o David Leonardo é a voz doce do diabo, do Satanás, ele é o próprio Satanás, traz uma mensagem do Satanás, coisa do tipo, coisa que eu concordo e assino embaixo, é verdade. Mas quando você vê o Iago falando do Rodrigo Silva, é um cara que passa pano, um cara que começa o vídeo dizendo que vai passar pano pro Rodrigo Silva e de fato passa pano. Ah, não é bem uma heresia e coisa do tipo. Então, os vídeos do Iago, eles geralmente são assim. São dois pesos e duas medidas. Recentemente ele também gravou um vídeo falando sobre as pessoas que defendem que o arminianismo é heresia, que essas pessoas são sectárias e coisas do tipo, e tal. E você vê agora com o Tiago Albuquerque, ele não faz todo esse apelo por o Tiago dizer que o N.T. Wright é um herege. E aí eu quero pedir licença para fazer uma abordagem a respeito do sectarismo em si. O que seria ser sectarista? Existem pessoas que creem que o arminianismo é heresia e que é sectário? Existe. Por quê? Em minha concepção, um sectário é aquele que, além de achar que só ele está certo, o que por si só não é um problema. Veja, por que não é um problema? Porque na mente das pessoas da época de Jesus, Jesus também era um sectário. Porque Jesus disse que as pessoas estavam todas erradas, as ideias estavam todas erradas e que existia apenas um caminho, uma verdade e uma vida, que era ele próprio. Então ele excluiu todas as outras vertentes, todas as outras possibilidades de chegar a Deus que não fosse por ele. Na mente das pessoas, facilmente Jesus seria um sectário. Então você dizer que só você está certo, que os outros estão errados, por si só não caracteriza um sectarismo, em minha visão. O que caracteriza um sectarismo é, além de você ter esse aspecto de achar que só você está certo, é você achar errado ter algum tipo de cordialidade e fraternidade, como o Nicodemos falou aqui anteriormente, com pessoas que pensam diferente de você. Nós temos que ter a classe, ser cristãos e debater com qualquer pessoa, conversar, ou até mesmo sentar em algum ambiente que seja para não falar sobre isso, mas para falar sobre qualquer outra coisa, ter amizades. Quando a pessoa cria essa repulsa de uma forma até áspera, a ponto de talvez desejar o mal, e aí sim você está sendo sectarista. Então, essa palavra está sendo muito banalizada a ponto de que um sectarista futuramente vai passar batido, porque as pessoas vão dizer, qualquer um é sectarista, se eu defendo uma verdade eu sou sectarista. Eu já fui chamado de sectarista. Com muita frequência, inclusive. Então vamos ao último corte aqui nesse vídeo. Doutor Augusto, pelo que você está falando, eu tenho a impressão que o senhor é um passapanista. O senhor é um novo termo que caiu na boca do povo dos calvinistas de internet. Isso, o senhor está sendo muito ecumênico pro meu gosto. Tá dizendo que pentecostal é irmão, que arminiano é irmão, que a gente pode aprender teologia de gente que pensa diferente em alguns pontos não tão essenciais. Esse senso de catolicidade da igreja acaba entrando em conflito com muito da postura que a gente tem encontrado hoje
como se na postura tipicamente reformada, que é tratar todo mundo como herege por qualquer coisa, não poder ter comunhão, não é, com outras pessoas por causa de minúcias teológicas muitas vezes, ou pontos que às vezes são interpretados de forma muito central, quando, obviamente, são importantes, são questões teológicas que envolvem salvação, mas que não necessariamente tratam o outro ou colocam o outro como inimigos da fé. Que palavra o senhor traria pra gente que tá tentando aprender teologia, tá querendo ser sério no aprendizado da palavra de Deus, tá querendo, sabe, amar a verdade? Então, postura firme. Ninguém quer ser de gelatina aqui. Postura firme. Certo é o certo, errado é o errado. Mas que quer fazer isso sem cair num espírito, às vezes, arrogante, divisivo, criando rupturas onde Jesus não criaria. Como é que a gente consegue ter essa sensibilidade? Essa é uma pergunta que não é fácil de responder não, viu, Iago? Eu vou tentar responder com base no que tem sido minha tentativa de postura consistente. Eu creio que é possível uma pessoa crer salvadoramente no Senhor Jesus e ainda assim estar equivocada sobre como esse processo acontece. Como esse processo acontece? Vou explicar. Quando eu me converti, aos 23 anos de idade, eu era um arminiano ferrenho. Eu fui ferrenho. Eu li as obras de Wesley, as obras de Charles Finney. O meu pastor, que já está na glória, pastor Antônio Dorta, da Igreja Batista da Encruzilhada, porque quando eu me converti, fui para a Igreja Batista. E ele era professor do seminário. Esse batismo salvo, eu estou garantido. Fui batizado quando criança e batizado depois de convertido, né, na Igreja Batista. Por imersão, registre-se. Por imersão, estou seguro aí. Antônio Dorta era um homem muito capaz, pastorzaço, mas arminiano, seguidor do reavivalismo de Charles Finney. Ele me deu Dort no nome, hein? Antônio Dorta, tem Dort no nome. Ele me deu a coleção completa dos sermões de Wesley, encadernado de couro vermelho, uma coisa linda, linda. Me deu as obras de Finney, aquela primeira que eu li de Finney foi Avivamento, a Ciência de um Milagre. Então eu bebi aquilo com avidez e eu estava tão convencido de tudo aquilo ali, do arminianismo mesmo, né, quase pelagiano, né, na época eu não entendia isso, mas hoje eu olho para trás e vejo. Mas eu era crente, eu cria no Senhor Jesus de todo o meu coração, minha esperança era a obra completa de Cristo Jesus. Quando eu me ajoelhava para agradecer a Deus, eu agradecia a Ele, que eu era salvo, não a mim, não a nada que eu tinha feito. Mas eu estava equivocado sobre como Deus me salva. Ainda bem que a salvação não depende da gente ter uma compreensão teológica certa do processo. A salvação depende de você crer salvadoramente na pessoa de Jesus, ainda que você não tenha esse conhecimento de como isso aí acontece. E foi lendo um outro batista, que era o Charles Spurgeon, 3 anos depois da minha conversão, que quando acabei de ler o livro de Spurgeon, o capítulo, na verdade, sobre eleição, eu acabei de joelhos, agradecendo a Deus, dizendo, Deus, agora eu estou entendendo. Caiu a ficha, quase com a segunda conversão, Iago. E aí foi que a minha cabeça arrumou. Eu digo, é muito mais lógico, agora eu entendo, faz muito mais sentido. Então, veja, durante 3 anos, eu era salvo, perfeitamente salvo, mas eu era inconsistente com a minha redenção. Então, quando eu penso, por exemplo, nos arminianos, eu digo que os arminianos são crentes e são meus irmãos em Cristo Jesus, eu estou aplicando a mesma lógica. Se o arminiano diz que a salvação é pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus, e que o Senhor Jesus é o seu Salvador, eu não duvido, eu não questiono isso. Porque eu sei que é possível você dizer isso e ainda assim você você tem uma visão inconsistente e incoerente com isso que você está dizendo, que seria, no caso, você dizer que o homem, de alguma forma, ele vai participar, ele vai dar a contribuição dele, ele pode por si só, mas é mais pelagianismo, ele pode por si só se converter, se arrepender e tudo mais. Então, eu uso a mesma coisa com relação aos meus irmãos pentecostais, é claro. Todo pentecostal verdadeiro, todo crente verdadeiro que é pentecostal, ele vai dizer que é salvo por Cristo, pela graça de Deus, só que a teologia e a prática dele é inconsistente com isso aí. A maneira como ele prega, a maneira como ele quer ganhar discípulos para Cristo, como ele ora, acaba sendo inconsistente, o que não anula a genuinidade da sua fé. Então, essa é a minha perspectiva a partir da minha própria experiência. Por isso, eu me recuso a dizer que os arminianos, quem é arminiano vai para o inferno, quem é pentecostal vai para o inferno. Eu acho que eu estaria contradizendo o que Deus fez em mim e meu entendimento de que o reino de Deus é maior do que a gente imagina. É maior do que a gente imagina. Então, é isso aí. Lindo, lindo.
Aqui é o checkmate do Nicodemos de uma forma muito elegante mesmo. Porque novamente o Iago conduz a pergunta tentando levar o Nicodemos para um viés no qual ele mostrou não acreditar muito. E no final da pergunta o Iago Martins diz assim: como a gente lida com essas pessoas que pensam diferente da gente em questões que são secundárias, que eu já mostrei o porquê não são questões secundárias, né? Ele vai falar, né? Como é que a gente lida com esse tipo de pessoas sem criar ruptura que Jesus não criaria? Mas Jesus criou a ruptura. Eu mostrei para vocês que Jesus criou essa ruptura. Jesus criou um exclusivismo, certo? Jesus mostrou que o evangelho ele não é inclusivo, ele é exclusivo. O evangelho mais tira a gente do céu do que coloca. Porque afunila tanto as nossas práticas, né, as nossas condutas como cristão, a ponto de que se nós quisermos mostrar frutos, como João Batista fala, dignos de arrependimento, mostrar que somos convertidos e salvos verdadeiramente, nós temos uma série de atividades, série de práticas que mostram isso. São práticas difíceis, que a maioria das pessoas não praticam. Então não é que as obras nos salvam, mas as obras refletem que nós fomos salvos. Se nós fomos salvos, sim ou não. Então, Jesus ele também é sectário, é exclusivista. Então, Jesus criou sim uma ruptura. E a resposta do Nicodemos foi magistral, por alguns pontos que eu quero elencar aqui para vocês. Ele vai dizer que os arminianos são irmãos, e eu também considero os arminianos como irmãos. Por quê? Pelo mesmo motivo que o Nicodemos considera. Porque os arminianos são inconsistentes com a sua teologia. Em outras palavras, o que é que o Nicodemos quis dizer? O que é que eu quero dizer? Que o arminiano, se você perguntar assim para ele, você crê que a salvação é somente por meio de Cristo? Eles vão dizer sim. O arminiano comum, né? Não estou falando aqui do cara que é teólogo, que é sistemático do arminianismo. O arminiano comum, se você chegar na Assembleia de Deus qualquer aí e perguntar, eles dirão sim, eu creio que a salvação é somente por meio de Cristo. Logo, ele é nosso irmão. Por quê? Porque ele está sendo inconsistente com a teologia que ele diz professar. Porque se ele fosse consistente, isso implicaria dizer que ele não poderia ser o nosso irmão. Porque, como Nicodemos falou, ele assumiria que o ser humano ele precisa dar uma forcinha para Jesus no processo de salvação. Então é só por esse motivo que os arminianos podem ser considerados nossos irmãos. O Nicodemos ainda vai falar que o reino de Deus ele é muito mais amplo do que o que a gente acha que é. E é verdade. Eu acredito piamente que tem muitas pessoas na igreja, por exemplo, católica, os católicos romanos, muita gente que vai ser salvo. Por quê? Porque a pessoa entra lá procurando Jesus, procurando Deus, professa Jesus como Filho de Deus, Jesus como seu Salvador, e não compreende muito bem as questões dos santos, de Maria e coisas do tipo. E se você perguntar a ela, talvez ela tenha a honestidade de dizer assim, não acredito em adoração a santos, eu estou aqui por causa de Jesus Cristo, que é o meu Salvador. Ora, essa pessoa, ela vai ser salva. Mas por que ela vai ser salva? Porque ela está sendo inconsistente com aquilo que o catolicismo romano prega. Portanto, às vezes a gente imagina, todos os católicos irão automaticamente para o inferno. Não é assim que vai ser. Nem todos os católicos vão para o inferno, porque tem muita gente inconsistente com aquilo que eles acreditam. No arminianismo é exatamente a mesma coisa, é a mesma lógica. O Nicodemos ainda vai falar que o arminianismo é quase um pelagianismo, né? E ele tem que colocar ali o advérbio quase, advérbio de intensidade, quase, porque se ele disser que o arminianismo é pelagianismo, pronto, acabou o debate, acabou a discussão, pronto, é todo mundo herege mesmo e aí acabou o debate. Mas veja, chega próximo, segundo Nicodemos, de um pelagianismo. O Nicodemos também fala que quando ele conheceu as doutrinas da graça, que são os 5 pontos do calvinismo, mais precisamente a questão da eleição incondicional, que foi abordado por Charles Spurgeon, pastor reformado batista, ele vai dizer que para ele ali foi uma conversão. Ora, se ele está dizendo que para ele ali foi uma conversão, implicaria dizer que ele não foi convertido antes disso? Ele vai dizer que ele já era convertido, mas veja como ele coloca
como ele faz essa separação do arminianismo, né, com a doutrina bíblica. Ele vai dizer que você conhecer a doutrina bíblica, por mais que você já fosse salvo, você entendesse que Jesus é seu Senhor, é Ele quem te salva, como foi no caso do Nicodemos, ele se converteu arminiano. Eu também me converti arminiano. Quando você conhece a doutrina bíblica, a verdade bíblica, ele cria esse distanciamento e é como se fosse quase que uma nova conversão. Veja como isso é pesado, como isso é radical. Gente, esse foi o nosso react. Que vocês tirem as suas próprias conclusões. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu oro para que Cristo encontre guarida no coração daqueles que ainda não são convertidos. E fiquem todos na paz de Deus e até a próxima.